Bom dia, segundo ano. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, muito bem mesmo. Nós vamos dar continuidade com o nosso tema de angiospermas, que é a segunda parte, tá? Nós hoje vamos conhecer outras coisas, ciclo vital, reprodução das angiospermas. Vamos começar? A reprodução das angiospermas inicia-se com a polinização. Polinização todo mundo já sabe, que é o transporte do grão de pólen da antera até o estigma, onde se forma o tubo polínico. Ao se instalar no estigma, o grão de pólen germina e forma o tubo polínico. Este cresce através do estilete até atingir o óvulo no ovário da planta. O óvulo apresenta dois tegumentos e uma grande célula-mãe de megasporos, que é os dois N's que eu havia falado com vocês, que sofre meiose e originam 4 células-filhos, as N, das quais 3 se degeneram e uma forma o megasporo funcional. O megasporo sofre mitose e origina o saco embrionário com as seguintes células: uma osfera, 2 sinergides, 3 antípodas e uma célula central com 2 núcleos polares. Enquanto isso, no interior do tubo polínico podem ser encontrados 3 núcleos: os 2 espermáticos, que são os gametas, e o outro núcleo do tubo que controla o seu crescimento. Quando atinge o óvulo, o tubo polínico libera os seus 2 núcleos espermáticos, os 2 núcleos de reprodução. O núcleo espermático fecunda a osfera, o gameta feminino, e forma um zigoto, 2N, que dará origem ao embrião. Além dos gametas masculinos, os grãos de pólen apresentam uma célula responsável por originar o tubo polínico. É pelo tubo polínico que os gametas masculinos se encontram com os gametas femininos no ovário, onde ocorre a fecundação. Aqui, após a fecundação, inicia-se o desenvolvimento do embrião, que fica protegido pela semente. Ao mesmo tempo, a partir do ovário, desenvolve-se o fruto, que por sua vez protege a semente. E aí está o esquema de como tudo isso aí ocorre, tá bom? Bom, aí esse tubo polínico, tá? Dá para vocês verem muito bem. E ali a fecundação deles, tá? O ciclo de vida das angiospermas é semelhante ao observado para as ginospermas. O processo de transferência dos grãos de pólen da antera ao estigma das flores é denominado de polinização. A polinização pode ser realizada por agentes abióticos, como o vento, a água, ou biótico, como os insetos, pássaros, morcegos e até mesmo o próprio homem. Os insetos são atraídos pelas cores, formas e odores das flores. Por isso, acredita-se que exista uma coevolução entre eles. Após ser depositado no estigma, o grão de pólen forma um tubo polínico, pelo qual os gametas masculinos são transportados em direção ao óvulo. Aqui, ó, tudo que acontece. O grão de pólen, tá? A viagem do grão de pólen, a germinação desse mesmo grão de pólen, como ele entra lá, ó, passa pela oosfera, tá? Isso daqui é o saco polínico, tá? Esse que vocês estão vendo lá, saco embrionário, tá? Depois tem o zigoto, até formar o embrião que vai ficar lá dentro da flor, tá? O esporófito jovem, depois o esporófito mais maduro, tá? O tubo polínico cresce por dentro do estigma, atravessando o estilete até chegar na abertura do megapetófito, chamado de saco embrionário nas angiospermas, localizada no interior do ovário. Foi aquilo lá que eu mostrei para vocês. O saco embrionário é composto por 8 células que se originam por meiose, a partir da célula-mãe do megasporos. Dentre essas células, merecem destaque a oosfera e os 2 núcleos polares, que nós vimos lá na figura anterior. Dupla fecundação. A dupla fecundação é um processo reprodutivo que está presente apenas nas angiospermas. Entretanto, estudos mostram que também ocorre em algumas espécies de ginosperma, do filo Gametophyta. Esse processo consiste na fecundação da oosfera por um dos gametas masculino, originando um embrião, enquanto o outro gameta se une aos 2 núcleos polares, formando um tecido triploide, núcleos 3N, denominado de
endosperma ou albúmen, que irá nutrir o embrião durante a germinação. As outras células do saco embrionário se degeneram após a fecundação. O ovário, em certas situações, outras estruturas florais adicionais. Cresce originando o fruto, dentro do qual encontra-se a semente, originada do desenvolvimento do óvulo. O que dá para entender aí? Você tem aquela flor bonita, eu não sei se vocês já repararam. Aí, no outro dia, quando você vai olhar, aquela flor está murcha, seca. Isso porque ela tem que se deteriorar, tá? Para poder ali crescer a semente e originar o fruto. A semente vai ficar dentro do fruto protegido. Por isso que ela tem que se deteriorar, se degenerar. As características compartilhadas pelas angiospermas sugerem que elas sejam derivadas de um ancestral comum. Essas plantas são divididas em duas grandes classes: as monocotiledôneas, que incluem as palmeiras, bromélias e as orquídeas, e as eudicotiledôneas, ou dicotiledôneas apenas, tendo como representantes o feijão, o ipê amarelo e a soja. Esses aí são alguns dos exemplos, tá? Compartilhados dessas plantas. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender tudinho. Eu vou deixar como exercício para vocês fazer. Bom, vocês vão ficar com esse exercício, descreva como ocorre o ciclo reprodutivo das angiospermas e fazer o desenho, aquele desenho do tubo polínico, tudo explicadinho. É só isso, tá? Vamos ficando por aqui. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.